Olá, meu aluno, seja bem-vindo à aula 2, né? A videoaula número 2, nessa quinta-feira, 2 de abril. Falaremos nessa aula, como eu disse na aula anterior, sobre dicas para estudar em casa. Vamos beber um pouquinho de água, né? Eu ia iniciar a aula anterior fazendo isso aqui, ó, convidando vocês a fazerem o mesmo. Vocês precisam tomar todos os cuidados possíveis, tá bom? A gente brinca e acaba até se tornando esse momento mais leve com algumas brincadeiras, mas é sério. Então, se cuidem, lavem bem as mãos com água e sabão, sempre cubra o rosto quando espirrar, tenha cuidado ao sair, aliás, não saia ao tocar alguma coisa, lave as mãos e sempre se preocupando e não se esquecendo de passar álcool gel. Então, passe sempre álcool gel, porque álcool gel 70, bom que isso fique bem lembrado, ele elimina o vírus, ele mata. Além também de água e sabão, porque o vírus ele tem aquela camada gordurosa, como os especialistas dizem, quando você lava com água e sabão ele tira. Então, se cuidem, tá bom? Antes de mais nada, se cuidem. Vamos começar a aula falando sobre isso. Bom, vamos lá. Eu falei na aula anterior, agora está um pouquinho diferente, eu vou olhar ali para o computador, está aqui, porque antes o rascunho estava aqui no papel, nessa segunda aula está ali no computador, então eu provavelmente vou ficar com a direção do olhar ali, vocês já entenderam. Vamos lá, na aula anterior eu terminei como, meus queridos alunos? Eu terminei falando sobre a terceira área em que nós aprendemos muito com essa tal da pandemia, que é o futuro. E eu falei para vocês a respeito da importância de estudar, de fazer os seus exercícios, de sentar para estudar com um olhar no futuro. Se perguntando que tipo de ser humano você quer se tornar e que tipo de ser humano, que tipo de profissional você quer ser. Então vamos lá. Pegando esse gancho, essa aula nós vamos trabalhar 8 dicas práticas, 8 dicas legais para você aproveitar melhor esse tempo em casa e estudar melhor, tá bom? Então, se você puder assistir, inclusive com seus pais, seria muito bom, tá? Para que eles também ajudem vocês aí nesse período de estar em casa. Nós vamos falar muito sobre essa questão de estudar em casa, gerenciamento de tempo, ter mais dicas, mas eu separei 8 para não ficar muito longo o vídeo. Para quem já assistiu o vídeo que eu disponibilizei lá no grupo do professor Gilberto Augusto da COP, né? Gilberto Augusto, ele é professor da COP, que é Colégio Prepara Enem, e ele faz esse trabalho de preparar o aluno para o vestibular, nessa questão de preparação de estudo, cronograma, planejamento. Ele faz um excelente trabalho. Se você tiver se tiver mais interesse com esse tema, pode me chamar em inbox que eu te mando aí alguns links dele, é muito interessante. Então, para quem assistiu o vídeo que eu mandei do professor, já vai se identificar com algumas dicas, porque ele já fala sobre algumas dicas naquele vídeo. Eu vou falar sobre algumas dicas que ele já fala ali, mas também falar sobre outras dicas, tá bom? Então, vamos lá. Eu terminei falando sobre a importância de você ter esse foco de estudar hoje pensando no seu futuro. E eu lembrei de uma história que acabei não contando na aula anterior, que é o seguinte, a história é a seguinte: havia duas pessoas, dois trabalhadores que estavam trabalhando ali, construindo uma igreja, uma catedral, e ali na parte de levantar paredes, cimento, bloco, adobinho, etc. e tal. E uma pessoa passou, um homem mais velho, um sábio, perguntou a um dos trabalhadores: o que você está fazendo? O trabalhador respondeu: estou levantando um muro. Perguntou ao outro: o que você está fazendo? E o segundo trabalhador respondeu: eu estou construindo uma catedral. Essa simples história e essa simples diferença da resposta nos diz muita coisa. O primeiro trabalhador via apenas o aqui e o agora, ele estava construindo um muro. O segundo trabalhador via que ele era parte de um projeto muito maior. Ele estava construindo uma catedral. Ele já via o projeto concluído. Para começo de conversa, retomando nossa aula anterior, você tem que estudar hoje pensando lá na frente, conforme eu falei, porque você está construindo não uma catedral, mas a si próprio. Você está se construindo, você está construindo o profissional que você
será lá na frente. Você está construindo o ser humano que você está se tornando. Você está se construindo a cada dia. Como aqueles trabalhadores, cada dia você coloca um tijolo, um novo tijolinho, e você vai se construindo. Então, para que você tenha e ganhe mais sentido esse seu tempo de estudo, pense nisso. Pense lá na frente. Pense que você está se construindo, está construindo quem você está se tornando. Para que você não sente na cadeira para estudar e ache que é apenas um tempo gasto, um tempo para você dar resposta para o professor, para a escola, para os seus pais. Não, é um tempo para você. Antes de tudo, antes de se responsabilizar com o professor, com as atividades, com a escola e com seus pais, responsabilize-se com você mesmo. Responsabilize-se por você. Você está se construindo. Nós vamos falar nessa aula, portanto, das 8 dicas. E a primeira dica é essa. A primeira dica que o professor Gilberto Augusto fala no vídeo que eu mandei para vocês é: tenha um propósito. Saiba por que você está estudando. Qual é o seu grande porquê. Então, antes de você fazer um planejamento, você tem que se perguntar. Então, anota aí, primeira dica. Ter um grande porquê. Anotar, não é só aqui na mente. Primeira dica, anotar qual é o seu grande porquê. Antes de você fazer um planejamento, um cronograma diário, você precisa saber para o que você está estudando. Você quer se tornar o quê? Qual é o seu grande porquê? Qual é o seu sonho? Qual é o significado desse sonho? Você está disposto a pagar o preço para realizar esse sonho? Para conquistar esse sonho? Para chegar onde você quer chegar? Porque você tem que se responder se você está disposto a pagar o preço ou não. Se você não estiver, todo e qualquer tempo de estudo, você deixa de sair, você deixa de assistir um filme, você deixa de mexer no celular, você deixa de entrar nas redes sociais para estudar. Se você tem um grande porquê, você faz isso com propósito. Mas se você não tem um grande porquê, se você não tem um sentido e um significado, você vai achar o estudo tedioso e você vai voltar para as redes sociais. Você vai sair, você vai querer ver os amigos, você vai querer se divertir ao invés de estudar. Então você precisa, primeira dica, ter um grande porquê. Dentro dessa primeira dica, na verdade, você precisa escrever qual é o seu sonho, qual é o seu grande porquê, qual é o seu propósito. Eu sei que alguns alunos querem se tornar médico, eu conversei com alguns, outros querem ser psicólogo, outros querem ser professor, outros querem ser veterinário, outros querem ser dentista, outros querem ser engenheiro. Não importa, você tem um grande porquê. Então, a primeira dica é: escreva o seu grande porquê. E a segunda dica? A segunda dica, eu vou falar com você dando o exemplo de um filme. Há um filme muito interessante, se você não assistiu ainda, assista, chamado Homens de Honra. Homens de Honra conta a história do primeiro negro a entrar na Marinha Americana. Talvez eu tenha falado isso para você nas nossas aulas. Homens de Honra conta a história do primeiro negro a entrar na Marinha Americana. Então, há uma cena nesse filme, Homens de Honra, em que o mergulhador, que é o protagonista, numa das tarefas que é dado ali para toda a equipe, eles têm que mergulhar muito fundo e montar um cilindro dentro do mar. Se o ar acabar, bau. Eles têm que montar, ou eles pedem para sair e desistem. E é interessante porque nesse filme mostra que o protagonista, o homem, o negro, que se tornou o primeiro a se tornar, que é uma história verídica, o primeiro negro a entrar na Marinha Americana, ele consegue montar. E ele é eleito ali entre os seus o mais hábil e o melhor. E o que é interessante desse filme é que ele traz um dado científico. Porque tem uma pesquisa em que se colocou 10 pessoas de um lado, 10 pessoas de outro, para fazer exatamente isso que é retratado no filme, que é um estudo. 10 pessoas
para montar debaixo d'água um cilindro, 10 pessoas para montar debaixo d'água um cilindro. Nas primeiras 10, eles pediram para que elas mentalizassem, para que elas se imaginassem, se vissem montando o cilindro debaixo d'água. E na segunda equipe, não se falou nada, apenas se colocou ali o desafio. E o aproveitamento é 70% melhor para o primeiro grupo, para as pessoas que mentalizaram. Tem estudos em N outras coisas, por exemplo, arremessando bola para a cesta de basquete. Então tem vários estudos em que se prova, e isso é um estudo geralmente da neurociência, que quando você mentaliza algo que você quer conquistar ou se tornar, você tem 70% maior de chance de conquistar aquilo. Então a segunda dica é: mentalize, se veja lá na frente quem você quer se tornar. Você quer ser psicólogo? Se veja atendendo. Enquanto você está sentado ali, olhando, estudando, escrevendo, hoje para o ensino médio, comece a imaginar que você está fazendo, na verdade, exercendo a sua profissão, que você está atendendo um paciente. Você quer ser médico? Comece a fazer a mesma coisa, mentalize você atendendo, medicando, participando, de repente liderando uma cirurgia. Você quer ser dentista, quer fazer odontologia? Mentalize você atendendo. Você quer ser veterinário? Mentalize você cuidando dos cachorrinhos com esse carinho que eu sei que você tem. Ou seja, se você mentalizar, e você tem que mentalizar, a neurociência diz, com detalhes, com riqueza de detalhes. Quanto mais riqueza de detalhes você colocar na sua imaginação, na mentalização do seu sonho, maior é a probabilidade dele se realizar. Então, segunda dica, mentalize o seu sonho. Terceira dica, aí sim nós vamos entrar no planejamento. Então, preste atenção como é importante essas duas primeiras dicas. Nós nem entramos no planejamento diário. Nós estamos falando ainda de dicas quase que interior. Escrever o seu propósito, sua missão, o seu sonho, quem você quer se tornar, e mentalizar você exercendo aquilo. As duas primeiras. Terceira dica, fazer um planejamento diário. Esse planejamento, nós estudamos gestão de tempo ano passado para algumas turmas, vocês sabem disso. E é unânime, todos os especialistas que trabalham com gestão de tempo falam a mesma coisa nesse quesito. Se você quer planejar o seu dia de amanhã, você tem que planejá-lo hoje. Você não pode acordar e falar assim, eu vou fazer isso, isso, isso e isso hoje. Não, você perdeu. Você não se preparou psicologicamente para aquilo. Então você tem que planejar no mínimo no dia anterior. Pede-se que se planeje pelo menos com uma semana de antecedência ou até com um mês. Mas dependendo da demanda, por exemplo, vocês têm aulas todos os dias, você pode planejar no dia anterior. Então, terceira dica, planeje o seu dia de amanhã hoje. Planeje o seu dia de hoje ontem. Então, planeje sempre um dia antes. Entende? Nesse planejamento entra uma quarta dica. O que entra no planejamento? Quarta dica, prioridade, que é uma dica dentro da dica. Dentro da dica de planejamento é, como que eu vou planejar o meu dia de amanhã? Por prioridades. Geralmente, o que se pede, o que se orienta, no caso de estudos, principalmente para vocês do ensino médio, é que você planeje o seu dia de acordo com as aulas do dia seguinte. E que você planeje suas tarefas de acordo com as aulas do dia que você teve. Deixa eu explicar. Você vai planejar o seu dia hoje de acordo com as aulas que você vai ter amanhã. Então você vai planejar manhã, tarde e noite. Você vai dividir o seu dia em 3 blocos. Primeiro bloco, manhã, são as aulas, 6 aulas. Segundo bloco, tarde e noite, você vai planejar as tarefas ou as atividades solicitadas nesse dia das aulas, tarde e noite. Sempre lembrando da importância de você colocar um tempo para descansar e retomar energias e para voltar, porque senão vai ficar o dia inteiro ali colado, não é? Mas veja que interessante, no seu planejamento você precisa
considerar as prioridades. Quais são as prioridades, prof? As aulas do dia que você vai ter amanhã. Dentro do dia de amanhã, quais são as prioridades das tarefas? Porque entra a prioridade da aula, depois a prioridade da tarefa. No bloco da tarde e da noite. As tarefas do dia da aula que foi pedida. Por exemplo, amanhã você vai ter aula de português, de matemática, de geografia. No bloco da tarde, você tem que fazer já, mesmo que o prazo seja lá para frente, as tarefas solicitadas de português, matemática e geografia. Por quê? Porque está fresco ainda na sua memória. Porque você teve aula ainda naquele dia, então está muito fresco. Você deixa para amanhã, para depois ou para depois, você acaba esquecendo. Então, recapitulando, primeira dica, escrever o seu propósito, o seu sonho. Segunda dica, mentalizar. Terceira dica, fazer o seu planejamento anterior, no dia anterior, seu planejamento de amanhã, hoje. Quarta dica, fazer esse planejamento com prioridades. E o que entra como prioridades? As aulas do dia que você vai ter. E prioridades de tarefa, a tarefa do dia que você teve aquela aula. Sexta dica, desafio e recompensa. Essa dica é falada pelo professor Gilberto Augusto. Para quem assistiu o vídeo vai saber disso. Desafio e recompensa. Essa dica é interessante por quê? Porque é um dado da neurociência que é muito importante, que é o seguinte: o nosso cérebro, ele é motivado por desafios e por recompensa. O nosso cérebro, primeiro, ele vai querer ficar na zona de conforto. É o que ele quer. Então ele quer te proteger daquilo que é ameaça. Qualquer ameaça, o que é ameaça para o nosso cérebro? Que é novo, que é diferente. Ele quer te proteger. Então ele quer a gente sempre ficar naquilo que é o seu conforto. Mas quando você estimula o seu cérebro, ele é estimulado por desafios e recompensa. O que quer dizer isso? Quando você faz uma tarefa só por fazer e você não coloca nenhum desafio naquela tarefa, você não é tão estimulado como você coloca um desafio. O que são desafios? Metas. Desafios são metas. Você fala, você objetiva alguma coisa, você quer conquistar isso. Por exemplo, hoje a minha meta é fazer a tarefa de português, concluí-la e mandar para a professora. Hoje a minha meta é fazer a tarefa de português, matemática, geografia, coach educacional e mandar para o professor. Então, quando você estipula, a sua meta, você já lançou um desafio para o seu cérebro. Você não está apenas estudando, porque se você está estudando só por estudar, o dia vai passando, vai correndo, você vai fazer aquilo outro, vai comer, vai descansar, vai falar com um amigo, acabou. Você não teve meta naquele dia. Então, o seu cérebro, ele é motivado por desafio e recompensa. Desafio, estipular suas metas diárias. Você tem que saber o que é que você quer conquistar naquele dia. Sempre lembrando que sua meta diária tem que estar em alinhamento com a sua meta anual e com a sua meta final. O que é que seria isso? Em alinhamento com o seu plano de estudo do ensino médio, em alinhamento com aquilo que você quer conquistar lá na frente. Mas nós não vamos entrar nesse detalhe agora, porque senão vai complicar para você. Porque a nossa ideia aqui nessa aula é te dar dicas práticas para você aproveitar melhor esse tempo de isolamento social, estando na sua casa e estudando da sua casa. Então, seu cérebro é motivado por desafio e recompensa. Então, desafios tem que estipular metas. E recompensa, prof? Recompensa é o seguinte: à medida em que você coloca alguma coisa lá na frente, poxa, quando eu conquistar aquilo, eu vou me dar isto. Tipo, você se privou de assistir a séries que você gosta da Netflix para estudar. Meta. Você teve que abrir mão de algumas coisas. Você pode se colocar a seguinte recompensa. Quando eu cumprir tais e tais metas, eu vou me dar 30 minutos de Netflix. Perdão. Quando eu cumprir tais e tais metas, eu vou me dar um chocolate. Eu gosto de chocolate, eu estou me privando de comer chocolate, eu estou fazendo uma dieta, mas quando eu atingir essa meta, eu vou me dar de presente um chocolate.
Isso é recompensa. Então veja que interessante, porque isso não é o dado do professor não, isso é um dado da neurociência. O nosso cérebro, ele é motivado por desafio e recompensa. Ele está na zona de conforto. O que é que você faz? Você estimula ele a partir de desafios e recompensa. Como que você faz isso? Estipulando meta e te dando algumas recompensas. Consegui cumprir essa meta, me dou essa recompensa, fico feliz. E por que isso é importante, prof? Porque à medida em que você cumpre a sua meta, você se sente o cara, a mina, o todo-poderoso, o legalzão. Não tô brincando com você, mas o que eu quero dizer é o seguinte: você se sente bem, você sente que você é capaz, você sente que você pode fazer aquilo, você sente que você não é aquela pessoa que, sabe, você espanta o sentimento de inferioridade, por exemplo. Você se sente capaz. Por isso que é importante você estipular a meta, cumprir a meta, estipular te dar algumas recompensas, receber essa recompensa e se sentir bem, porque isso é uma engrenagem que vai movendo você a cada vez sair de meta em meta, de meta em meta, de meta em meta, de recompensa em recompensa e chegar nos seus objetivos. Tá bom? Sétima dica. Eu falei que seriam 8 dicas, né? 2 eu coloquei junto ali, mas tá tudo bem. Vamos lá. Não tem problema não. Depois eu mando um resuminho para vocês. Sétima dica. Buscar um ambiente que estimule você a estudar. Busque um ambiente que estimule você a estudar. Óbvio que se você está num ambiente barulhento, que prejudica a sua concentração ou que convida você a fazer alguma coisa, por exemplo, perto da sua cama, vai convidar você a deitar quando você estiver cansadinho. Perto da televisão vai convidar você a assistir alguma coisa que chamou a sua atenção. Perto do celular vai estimular você a entrar nas redes sociais. Então, você tem que evitar estar perto daquilo que tira a tua concentração e tira o teu foco. Tem que estar num ambiente que estimule você a estudar. Quer ver um exemplo muito prático? Esse ambiente que eu estou aqui para gravar essa videoaula para vocês, não é o meu local de trabalho, não é o meu escritório. Se você já viu algum vídeo meu na internet, você sabe que o meu escritório tem aí uns livros ali atrás, fica muito bonitinho, muito legal. O ambiente é muito mais aconchegante, muito mais bonito. Só que nesses dias está tendo muito barulho ali no meu escritório, na parte de baixo do prédio. É impossível me concentrar, preparar a aula para vocês e gravar vídeo. Então eu precisei vir para esse local aqui, que é um quartinho aqui em cima, para gravar para vocês. Isso é um grande exemplo. Se eu não faço isso, eu perco a concentração, eu perco o foco, eu não estudo, eu não preparo aula. Mesma coisa com vocês nessa sétima dica. Buscar um ambiente que estimule você a estudar. Oitava e última dica. Peça ajuda. Isso mesmo. Agora é uma dica mais interna, né? Peça ajuda. Você não está sozinho e nem deve caminhar sozinho. Você não sabe tudo e não vai saber tudo nem quando você morrer na sua vida. Você sempre vai ter alguma coisa para aprender de alguém. Você não vai ser bom em todas as matérias. Peça ajuda. Peça ajuda se você está com dificuldade de gerir o seu tempo, de administrar o seu tempo, de organizar as suas tarefas. Aliás, falando em organização, ainda voltando para a dica anterior, que é a dica número 7, além de um ambiente que te convide a estudar, você tem que ter organização. Ter uma mesa limpa, uma mesa que tenha só o seu papel, o caderno, o que você vai precisar naquele momento. Tira tudo que está ali que você não vai precisar, para não te distrair. Agora voltando para a oitava dica que nós estávamos falando aqui, que é peça ajuda. Então peça ajuda, você não vai saber tudo. Peça ajuda. Você não sabe determinado assunto que foi passado por algum professor, peça ajuda. Algum colega sabe mais que você, é normal. Tá tudo bem, você sabe mais alguma coisa do que ele em alguma área e ele sabe mais alguma coisa em você em outra área. Peça ajuda aos seus pais. Peça ajuda aos seus professores. Não tenha vergonha. Já falei isso para vocês, já cansei de falar. Pessoal, se você precisar de mim, eu estou aqui pelos corredores, eu estou na sala do professor, eu estou no meu WhatsApp, pode me chamar, peça ajuda.
Peça ajuda para a direção da escola, peça ajuda para alguém que sabe mais que você, peça ajuda, assista um tutorial no YouTube, na internet que tem muita coisa boa, faça um curso que vai te ajudar, não importa, peça ajuda. Você não é o super-homem, você não é a Mulher Maravilha, você não sabe tudo, peça ajuda. Oitava e última dica, tá bom? Então, para fechar a nossa videoaula número 2, que estamos falando sobre dicas para estudar em casa, hoje trouxemos aí 8 dicas, eu quero fechar com as seguintes palavras para vocês. Meus queridos alunos, meus amados, eu falei no início dessa videoaula sobre a importância de você saber o que você quer ser lá na frente. Saber quem você quer se tornar. Sentar para estudar se perguntando que tipo de ser humano eu quero ser, que tipo de profissional eu quero me tornar. E eu falei de uma frase: você tem que se responsabilizar com você. E eu quero usar essa frase para dizer o seguinte: quando eu pedi para vocês, não estou falando para todos, mas só para aqueles que não me entregaram, a tarefa ou as tarefas, que foram tarefas já pedidas em aulas, e quando outros professores pedem as tarefas e as atividades e os exercícios, não é por causa da gente, é por causa de vocês. Vocês estudam por vocês, para vocês aprenderem e para vocês estarem lá onde vocês querem estar, lá na frente, exercendo a profissão que vocês querem exercer. Quem ainda não me entregou a tarefa, eu vou ser muito generoso, me entregue. Me entregue que eu vou considerar. E aos professores que vocês devem tarefas, faça isso. Ah, prof, eu tenho dúvida, eu fiquei com dúvida, por isso que eu não entreguei. Entre em contato, professor, eu tenho dúvida assim, assim, assim. Ah, professor, desculpa, eu não ouvi. Não tem problema, estamos juntos, vocês sabem disso. Mas eu quero concluir esse vídeo dizendo: responsabilizem-se por vocês mesmos. Olhem esse tempo de estudo como um investimento na vida de vocês. Vocês, eu tenho absoluta certeza, amam os seus pais, a sua família, seus amigos. Eu tenho absoluta certeza disso. A melhor resposta de todo o carinho e cuidado que vocês podem dar, o melhor presente de todo o que os seus pais fazem por vocês, pagando mensalidade, instruindo, ajudando, é se darem bem na escola, é estudarem, tirarem boas notas e é conquistar aquilo para o que vocês sabem foram chamados a fazer. Vocês foram vocacionados para alguma coisa, eu já falei isso para vocês. Se sintam vocacionados. Você que quer ser psicólogo, sinta agora que você já é um psicólogo. Você só está se construindo para atender lá na frente. Então se responsabilize com as suas tarefas. Entregue o que for solicitado para o professor. Não pelo professor, não pela escola, não pelos seus pais, por você. Porque você está investindo em você mesmo. Tá bom? Deus abençoe você. Se cuidem, não esqueçam do álcool gel, água e sabão, não sair de casa, isolamento social, evitar aperto de mão, abraço, etc e tal, vocês já sabem. Mas também não esqueçam de, vendo lá o vídeo anterior, o número 1, absorver todos aqueles aprendizados nesse tempo de isolamento social, tá bom? Deus abençoe você, até as próximas aulas. É nóis!